Senhoras e senhores, começando o terceiro episódio do podcast Vitão e Companhia. E semana passada nós tivemos o prazer de saber e de entender um pouco sobre vinhos com a Lívia. E hoje a gente vai falar de cerveja artesanal. Eu estou aqui com meu amigo Leonardo Sampaio, que é técnico cervejeiro, sommelier, mestre em estilos de cerveja, também é publicitário e especialista em comunicação audiovisual. E é sócio fundador da Henk Beer e Armazém do Malte. Então a gente vai bater um papo bem bacana hoje, mas antes, solta a vinheta. Léo, obrigado, cara, pela presença, satisfação ter você aqui no meu humilde podcast. Estamos aqui construindo um caminho de comunicação pelo YouTube, tarefa árdua no começo. Então, por isso, eu sempre estou agradecendo aqui os convidados que vêm trazer aqui a presença e compartilhar conosco, né, os conhecimentos, no teu caso, sobre cerveja. Cara, eu que agradeço, principalmente aí, quando você fez o convite, além da nossa grande amizade de longos tempos, Sim. né, Vitão? Incentivar isso mesmo, né? Essas conversas, bate-papo, as coisas do cotidiano da cidade, né? Já vi os outros 2 episódios aí, diferentes temas. Então, parabéns, sucesso nessa jornada aí do podcast e obrigado. A satisfação é toda minha estar por aqui hoje. Ah, muito legal. E posso te falar que eu estou em casa hoje, porque eu adoro cerveja artesanal. Tenho um conhecimento de amador, mas tenho um pouco de conhecimento, então tenho certeza que a conversa vai ser muito legal. Mas, Leonardo, fala para nós um pouco como que começou essa tua relação com cerveja. Por que te deu vontade de produzir cerveja, não só ir lá no mercado e comprar pronta? Cara, é muito interessante, né? Adolescência, a gente vai e toma a coisa mais barata, né? Aquela cervejinha de churrasco, vai para as bebidas baratas. Daí, de repente, você vai conhecendo e vai envelhecendo um pouco, vai descobrindo que tem outros sabores, outras cores, outros aromas. Quando eu fui morar em Curitiba, fui em alguns bares que já estava começando essa onda de cervejas artesanais, assim. Então, eu falo até hoje que a minha primeira cerveja que eu lembro, assim, que eu tomei era uma Pale Ale da Eisenbach, aquela do rótulo verdinho, tem até hoje. Uhum. Mudou bastante com o tempo, a gente pode até falar sobre isso, sobre as aquisições e mudanças de rótulos, mas o que deu a chave, o clique, foi uma viagem para a Europa que eu fiz um mochilão em 2010, minha até então namorado, hoje minha esposa e mais alguns amigos, resolvemos fazer um mochilão. Que ano era isso? Isso foi 2010. Ah, 2010. 2010, eu morava em Curitiba, já frequentava alguns bares, já tinha essa cena de cerveja artesanal, já tinha algumas cervejarias lá de Curitiba já produzindo, mas quando eu cheguei na Europa era um paraíso. Então lá é acessível, aqui ainda era muito caro, né? A cerveja artesanal ainda era muito caro. Mas cheguei lá na Europa, na Alemanha, menos de €1 se tomar uma cerveja de trigo, que aqui era difícil de encontrar. Quando fui para a Bélgica, nossa, Bélgica é um paraíso. Fui em um bar lá que tinha 400 e poucas cervejas diferentes. Café Delirium. Eu fui no Delirium, mas não foi no Café Delirium que foi o primeiro contato. Ah, entendi. Foi em Bruges, é o Gambrinos. E na Bélgica você pode passar 2 anos sem repetir um rótulo, né? Uhum. E aí foi essa paixão meio imediata, assim, né? Cervejas com sabor, com gosto. Não era só para beber, para ficar bêbado mesmo, né? Embriagar, aquela coisa de adolescente, né? De festa. Então você saber degustar, tomar, experimentar coisas diferentes. E aí, nessa ida para a Europa, que foi essa virada. E nesse meio tempo, em Curitiba, estava um boom de cervejeiros caseiros. Começando cervejarias como o Bode Brown. Começou lá em 2009, em 2010 começaram a dar cursos. E aí tinha uma loja também de vendia insumos. A Bode Brown era uma loja, escola e cervejaria. Aí eu comecei a frequentar lá, era perto do meu serviço. E toda sexta eles tinham um encontro dos caseiros. Aí eu comecei a conhecer algumas pessoas, eu falei, mas que louco isso, produzir cerveja em casa. Até então eu não tinha nem pensado em produzir, eu gostei de consumir coisas diferentes, né? Cervejas boas, né? E aí veio os caras falaram, mas a gente tem equipamento aqui, vamos, compra.
E eu comecei a frequentar esses encontros de cervejeiros caseiros, lá em 2010 isso. E aí eu resolvi comprar um equipamento de cerveja para fazer cerveja em casa. Morava em um apartamento de 30 metros quadrados. Que equipamentos são esses, para a galera entender? Como é que produz cerveja em casa? Para quem for, depois a gente vai falar um pouco sobre a Henk Beer. Quem for, tem lá umas panelinhas ainda que é museu. Tá lá, até hoje tá lá guardado, que é o meu museu. E aí os equipamentos são assim, vamos falar um pouco sobre cerveja. Vamos voltar um pouco. Cerveja é muito legal porque tem muita história. Cerveja já há 8.000 anos já se consome, já é entendido de cervejas, né? Desde o tempo da Mesopotâmia. Já era cerveja porque era um fermentado à base de grãos. Mas não tem nada a ver com o que era hoje, né? Imagina aquele tempo que ficou um grão ali dentro um cereal, ficou dentro de um vasilhame, ele molhou e aí ele começou a fermentar, saiu um aroma diferente e a curiosidade do ser humano, né? Eu acho que alguém falou assim, eu duvido que você tome aquela água ali. E aí foi lá, experimentou e viu que tinha corrido alguma reação química, alguma coisa aconteceu naquele cereal, junto com a água e com o tempo que ele fermentou e transformou em CO2 e etanol. Claro que naquele tempo ninguém sabia o que era essa parte química do processo, né, do CO2 e o etanol. Mas já começaram a consumir e já deu aquele baratinho. Pelo efeito, né, já que a começou, causava. Efeito de felicidade, digamos assim. Sim, dava uma leve euforia, né? E imagino que deveria ser muito ruim a cerveja naquele tempo, mas é só um grão que não era malteado, poderia ser um trigo, poderia ser um cevada, alguns grãos que naquela época era cultivado. E eu acho que foi por isso que a humanidade evoluiu tanto, pela curiosidade do ser humano e pela cerveja, claro. Uhum. Pode-se dizer que a humanidade evoluiu pela cerveja. Então, os povos muito antigos, eles não tinham uma casa fixa, né? Então, como que eles começaram a parar e construir coisas? Porque daí eles começaram a ir para a agricultura e na agricultura daí já veio a cerveja. Eu acho que já a evolução da humanidade a cerveja vem junto desde sempre. Interessante essa questão, né? Porque, de fato, a relação que o homem tem com a produção e o que ele faz ali, né, com a sua produção. Por que não fazer um líquido que se possa conservar por mais tempo, né? A cerveja não era refrigerada nesse tempo, né? Mas eles faziam do mesmo jeito. Não se tinha nenhuma técnica, nada. Era uma questão meio divina, assim. Então, aquilo lá aconteceu por uma reação divina, né? Não se tinha um conhecimento de química, microbiologia, né? E com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, né? Cada região tinha a sua particularidade, né? Na Idade Média, a cerveja foi muito difundida, muito por questão até de saúde, porque não tinha saneamento básico, né? Então a cerveja ela era consumida por questão de saúde. Se você tomasse uma água contaminada, talvez podia passar mal, morrer. A cerveja ela já passava por um processo de fervura que esterilizava o líquido. Ah, verdade, verdade. Então era muito mais saudável na Idade Média você tomar cerveja do que tomar água que você não sabia qual que era os nutrientes, o que tinha. Pode ser que tinha uma bactéria, alguma coisa assim. E é sabido que muitas doenças vinham através da água. E a cerveja, já tinha um processo de fervura. E ela esterilizava matava algum micro-organismo. Então era muito mais saudável. De novo, falando que não é uma cerveja igual a gente pensa como hoje em dia. Possivelmente era uma cerveja muito escura, mais densa. Graduação alcoólica um pouco mais baixa, porque não se tinha o isolamento da levedura para saber essa reação química que transforma em CO2 e etanol. Mas já era cerveja, já era um produto derivado de grãos fermentados com adição de algumas frutas ou algumas ervas, algumas especiarias. Então essa cerveja medieval, ela é a avó do que a gente tem hoje, mas é uma parte da humanidade muito interessante porque a cerveja salvou o mundo por um período. Então era melhor se tomar cerveja do que tomar água. Interessante, eles nem se davam conta, né, que estavam esterilizando a água ali, né? Então só muito mais tarde, talvez com o Pasteur, né, que foi entender ali, né, os micro-organismos que faziam mal. E ainda continuando sobre essa parte histórica da cerveja, né?
quem começou os primeiros letrados que começaram a registrar receitas, né, foram a Igreja Católica, né, a Igreja Católica com mosteiros, com monges, freiras que começaram a desenvolver a parte da escrita e registrar as receitas. Então era muito comum algum viajante parar em um mosteiro e, como recompensa ou para ele ter o que comer, era servido cerveja. Que essas pessoas já eram mais letradas, elas sabiam o processo de como repetir, armazenar receitas. Então isso era muito comum, que os viajantes paravam em mosteiros e uma das refeições era quase a cerveja. Imagino que isso no Velho Mundo, né? Na Europa. Sim, isso. É muito na Europa, né? Europa, um pouco mais a região do norte, né? Para cima de Espanha, França, até Alemanha, né? E aí veio a evolução, foi evoluindo. Muitos estudiosos começaram, daí teve a questão da pasteurização. Mas a cerveja sempre foi considerada também um alimento, né? Porque é o famoso pão líquido, né? Porque o pão líquido, porque ele é extraído os carboidratos, aminoácidos e tudo dos grãos e transformado em líquido. Então ele carrega com si o que vem dos grãos na cerveja. Isso mais vale lembrar, então, explicar um pouco como é feita a cerveja. Agora, dito um pouco da história, né? A cerveja basicamente é feita de água, malte, lúpulo e levedura. São 4 ingredientes. Você pode fazer a cerveja perfeita com 4 ingredientes. Na Idade Média era adicionado muitas outras coisas, né? Tinha um mix de ervas, frutas, porque realmente deveria ser muito ruim. Aí eles tentavam agradar um pouco mais o paladar, colocando frutas, colocando algumas ervas e especiarias para ficar mais gostoso de consumir, né? Não era somente um pão líquido, já era uma coisa que dava prazer, já era inebriante, né? Então já era uma coisa que eles tentavam deixar que já tinha ganho um status de destaque, né? Como um líquido. Os bares, né? Os pubs na Inglaterra já tinha isso de ter também como uma festa, né? Usar em momentos de alegria. Então, ao longo do tempo, foi evoluindo para somente esses 3 ingredientes, na verdade, porque até então não era sabido que a levedura era um micro-organismo. Então, na Idade Média, pouco depois da Idade Média, né? Água, malte, água, malte e lúpulo eram os 3 ingredientes básicos da cerveja. Isso lá em 1516, com o Reinheitsgebot alemão, lá, que era a lei da pureza. Já existia a lei da pureza em alguns outros lugares, mas a mais famosa, mais antiga, é a lei da pureza alemã mesmo, né? Que é a do Kaiser Wilhelm III, a Reinheitsgebot, que dizia que a cerveja só podia ser produzida com água, malte e lúpulo. A levedura foi incorporada depois de Pasteur, de isolar leveduras, ainda assim, mas antes o processo de fermentação era algo divino. Eles não sabiam como era, de repente dava álcool e CO2, então era isso. Então, voltando, água, malte, lúpulo e levedura, você pode fazer uma cerveja excelente. Porque água, malte, essas são a base. Então, o malte, o que é um malte? O malte pode ser de diferentes grãos, cereais. O malte mais comum hoje em dia é da cevada, né? Malte de cevada é o que quase toda cervejaria usa, né? O mais difundido, mas também você pode maltear outros grãos, como trigo, centeio, arroz, pode fazer malteação de outros tipos de grãos, mas o mais comum usado hoje em dia é a cevada. Então a gente vai fazer a cevada colhida no campo, ela vai passar para uma maltaria, ela vai passar por um processo de germinação. A gente vai adicionar um pouco de água e calor e fazer com que esse grão de cevada ele germine. Então ele vai chegar e vai começar a sair uma radícula, é aquela experiência do feijão de criança, sabe? Você coloca ali, vai sair aquela radícula do feijão no copo, água, né? Aquela coisa que criança coloca ali com um algodão, um copo e um feijão, vai sair aquilo ali começando a brotar.
Então, o processo da malteação, ele vai induzir essa germinação e vai interromper. Quando saiu essa radícula, eles interrompem com calor e eles retiram essa radícula e aí passa por uma torrefação, por um aquecimento, aí depende do estilo do malte, da variedade do malte que você vai ter, aí vai algum processo. Os maltes mais escuros vão passar por torra, vão passar por diferentes processos. Isso é feito na maltaria, que temos aqui em Guarapuava, né? A maltaria agrária, a maior maltaria da América Latina. Ali é feito milhões de toneladas de malte todo ano aí. Ó, mas a gente já vai chegar lá na agrária para falar um pouquinho mais sobre a importância, né, aqui para nossa região. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a lei da pureza que você acabou de citar. Eu sei que ela repercute até hoje. Sim. E ela faz com que cervejeiros mais conservadores acreditem nela como um valor. O que você pensa da lei da pureza e das cervejas que não respeitam essa lei? Primeira coisa, eu acho que cerveja você tem que fazer ela com... Eu gosto muito do termo artesanal, porque o artesanal é algo que tem um zelo maior. A pessoa tem uma preocupação de escolher um insumo de qualidade, de ter um processo de qualidade, de ter toda a cadeia dela com alguém com paixão, com amor envolvido. Então, eu não ligo para a lei da pureza. Eu, como cervejeiro, não ligo da pureza. Eu ligo para uma cerveja boa. E a cerveja boa, ela pode estar tanto dentro da lei da pureza ou com uma adição de adjuntos. Por mim, não vejo problema. A lei da pureza, ela é muito difundida na escola alemã, né? Então, a escola alemã de cervejas, eles seguem rigorosamente. Até hoje, ainda na Alemanha, se você colocar algum ingrediente que não seja esses 4 que eu mencionei, você vai ter uma bebida mista. Você não vai ter uma cerveja. Você pode fazer, mas não... Eles não chamam de cerveja? Se você adiciona uma fruta, uma coisa, é uma bebida mista. Não é uma cerveja. Isso até aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil já é cerveja com adição de frutas. Ah, entendi. Cerveja, mas daí com adição de frutas. É cerveja com adição de madeira, de envelhecimento. Mas na Alemanha ainda é muito rígido, assim, então tem que entrar numa outra categoria. Talvez a lei da pureza foi importante metodologicamente, né? Quando se estavam construindo as bases do que é cerveja e o que não é, né? Mas também eu, no meu ponto de vista, que gosto também de cerveja com fruta e gosto de experimentar coisas diferentes, eu acho que também você ter a liberdade de quebrar um pouco essa regra pré-estabelecida é saudável para o desenvolvimento da própria cerveja, não é? Sim, eu acho que a criatividade do cervejeiro, ela aflora muito mais quando você tem essa liberdade, que você pode usar outros ingredientes. Mas mesmo assim, só com esses 4 ingredientes, a escola alemã é riquíssima. Tem muitos estilos, é uma das maiores escolas cervejeiras. Depois eu explico melhor o que é uma escola cervejeira. Então, os cervejeiros alemães, eles têm uma criatividade enorme e usando somente os 4 ingredientes. Então, por isso a maior parte até de documentação, livros, estudo, é em língua alemã. Então, porque eles entendem mesmo o processo dos 4 ingredientes. Aí, quando você tem essa liberdade, tipo, o belga, o brasileiro, ou o americano, que pode usar algum outro ingrediente, eu acho que a liberdade e a variedade... Claro que vai na cabeça do cervejeiro, né? A criatividade pode fazer a cerveja com o que você pensar. Já cerveja com barba já foi feito, de isolado levedura de barba. Tem uns caras que fazem umas loucuras, assim, né? Uhum. Não sei se é coisa boa também, nunca cheguei a experimentar, mas tem isso. Tem isso a criatividade explode, né? Eu acho interessante. Você já comentou sobre as escolas, eu acho que dá pra gente falar agora, assim, né? Então, assim, para o público entender, né, que existem realmente várias escolas da cerveja, comente um pouco, cite quais são elas e comente um pouco da diferença entre elas. Só deixa eu terminar só sobre o processo de cerveja, tá. Que a gente pulou um pouco essa etapa aí. Então, o que é? Veio o malte da maltaria, a gente leva na cervejaria. Primeiro, para você fazer uma cerveja, a gente precisa ter uma receita. O que eu quero? Eu quero uma Pilsen, eu quero uma Weizen, uma Strong Dark. Então, você vai idealizar a receita.
E com essa idealização da receita, você vai... claro que já existem muitas no mercado, então a gente não inventa a roda, né? Esses estilos já existem, já estão catalogados, e a gente segue alguns guias de estilo. E o que é esse guia de estilo? Hoje tem 2 grandes, que é o Brewers Association, o BA, que é americano, os 2 são americanos, né? E o BJCP, que eles catalogaram todos os estilos de cerveja. E hoje, para você pegar, vamos dizer, uma Strong Dark, você entra lá no guia e diz: uma cerveja com maltes escuro, tanto de álcool entre 8 e 10, amargor entre tanto e tanto. Então, com essa base dessa receita, você já tem a ideia de qual tipo de malte você vai usar, qual tipo de levedura você vai usar, qual tipo de lúpulo você vai usar. Então, essa combinação de insumos é que vai te dar a receita e a cerveja que você quer depois no copo. Feito isso, a variedade de maltes, lúpulos e fermentos é muito grande. Então, o trunfo, a receita, o cervejeiro tem que saber unir esses insumos para fazer a cerveja que ele quer. Beleza, então vamos lá, vamos fazer uma Pilsen. Uma Pilsen ela tem que ser uma cerveja clara, leve, entre 4 e 5 de álcool, amargor de 10 a 20, então você já sabe esses parâmetros. Beleza, escolhi, vou usar 2 tipos de malte para fazer. Eu vou moer o malte para expor o grão malteado, ele vai abrir, não vai quebrar ele, só vai quebrar a casca, não pode ser farinha, farelo, assim, para expor a parte técnica, assim, eu não preciso até entrar muito em assunto, o endosperma ali, que com a ação da água, eu vou jogar ele na panela com a água quente, por um determinado período eu vou conseguir extrair todos os carboidratos, todos os aminoácidos e todos os nutrientes que eu quero para minha levedura consumir e transformar em CO2 etanol. Feito isso, eu vou fazer uma rampa de braçagem, lá ficar por basicamente 1 hora em tal temperatura, 66 graus por 1 hora, eu vou conseguir extrair todos esses açúcares e o que eu quero. Jogo para outra panela, uma panela de fervura. Aí eu vou adicionar, nessa fervura, lembra como eu falei da esterilização, essa fervura serve para esterilizar, e aí eu vou adicionar um lúpulo. O lúpulo também é um papo de lúpulo, se quiser ficar 1 hora falando sobre lúpulo, você poderia falar. Mas você tem basicamente o lúpulo de amargor e o lúpulo de aroma. No começo da fervura você joga o lúpulo de amargor, o lúpulo é uma planta trepadeira, que dá em uns cones, a flor feminina, que dá a lupulina, que é o interessante para dar o amargor e o aroma na cerveja, parente da cannabis. Então, o lúpulo é uma planta muito rica. E não só responsável pelo amargor, mas também pelo aroma, né? Sim. Que muitas pessoas não entendem de onde é o aroma da cerveja, e o lúpulo ele entrega muito isso também, né? Sim, e depende da quantidade de lúpulo, também te dá um amortecimento, assim, até antes, além do álcool, se tiver muito lúpulo, o lúpulo te dá um relaxamento. Na Inglaterra eles usavam as IPAs, famosas IPAs, foram muito famosas pela adição de uma carga grande de lúpulo. E esse lúpulo, além de conservante, ele faz bem para os dentes, tem vários benefícios também para a cerveja. Então você coloca o de amargor e de aroma. Feito isso, você vai transferir para o teu tanque fermentador. Então, no teu tanque fermentador, você vai escolher, é uma lager ou uma ale. São famílias diferentes. O que é lager? Lager é quando tem a baixa fermentação. Então, a temperatura baixa de fermentação, e uma ale, alta fermentação. Vamos falar basicamente isso também. E aí você vai inocular a tua levedura. A levedura é um micro-organismo vivo, que ele vai consumir todo o açúcar que eu extraí do malte, junto com o lúpulo, ele vai fazer uma reação química e vai transformar em CO2 e etanol. E claro, tem outros subprodutos que a fermentação vai gerar. Então, até o aroma, às vezes, de uma cerveja belga é muito da fermentação. Os fenólicos e os ésteres que vêm da fermentação. E aí você tem a cerveja, depois de 7 dias, tem uma cerveja pronta. E aí você precisa fazer maturar a cerveja. Assim como o vinho, você precisa de um tempo de maturação. Então, para fazer uma cerveja, desde o dia que você botou na panela até entrar no copo, é 30 dias, pelo menos. Os mais puristas, as pessoas assim, colocam 2 meses, 3 meses, aí depende do estilo.
Mas esse basicamente é o processo para você fazer qualquer cerveja, é o mesmo processo. Aí você pode maturar depois em barril, de madeira, enfim. Você escolhe se vai para garrafa, vai pasteurizar, vai rotular e vai para garrafa, ou vai pro barril e serve direto como chopp. Entendi. E agora falando então das escolas cervejeiras. Não, pera aí. Segura lá. Já que não quis falar aquela hora, porque eu tenho outras dúvidas antes, e que você falou uma coisa muito interessante, e eu penso um pouco também com a minha cabeça de leigo apreciador, que é o que eu sou na cerveja, um leigo apreciador. E tudo isso que você me falou desse processo, uma coisa que a gente sempre ouve falar e aprende, é interessante também a gente compartilhar com quem talvez esteja agora começando a entender sobre cerveja artesanal. Falam muito que cerveja é um organismo vivo, essa cerveja está viva. Por que falam isso? Tem isso porque a levedura é um organismo vivo que ela vai consumir, então, esses açúcares que eu extraí do malte e ele ainda está vivo na cerveja. Então, por isso que é a diferença chopp e cerveja. A cerveja, o resto do mundo inteiro não chama, assim, não tem essa diferença. Mas a legislação brasileira já exige que tenha essa diferença. Chopp ou cerveja. O que é o chopp? Chopp é depois desse processo que eu expliquei de fermentação e maturação, é um chopp. Porque a cerveja é o chopp porque está vivo. É muito comum falar cerveja viva ou chopp. É a mesma coisa. Cerveja viva e chopp é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a levedura ainda está ativa. Então a levedura ainda está em suspensão. Claro que muito menor, né? Muito pouca. Dependendo do tempo, ela vai estar viva. E o que a gente faz transformar em cerveja mesmo? É a pasteurização. Então o processo de pasteurização ele vai... vamos dizer, matar os micro-organismos vivos e vai deixar uma cerveja mais estável, então ela vai ter mais estabilidade. Uma cerveja, vamos dar um exemplo, um chopp, ou uma cerveja viva, se eu colocar numa garrafa, em 7 a 10 dias ela já começa a perder a qualidade, porque aquele micro-organismo que está vivo, ele ainda está reagindo, ele está gerando subprodutos, e esse subproduto pode ser uma coisa que seja ruim. Pode ser uma coisa que dê um off-flavor, que tenha um sabor indesejado. Então, por isso que a gente pasteuriza para essa levedura parar de trabalhar e ela pode ir para a garrafa e ficar mais tempo. Então basicamente, a diferença entre chopp e cerveja, chopp é o produto finalizado, cerveja sem ser pasteurizado. Cerveja já é com pasteurização. A cerveja, então, ela dá uma estacionada, não evolui tanto. E o chopp, ele continua evoluindo. E por isso ele pode evoluir para um caminho ruim. Ele pode estragar, né? Toda garrafa precisa ser pasteurizada? Não necessariamente. Mas se a garrafa não for pasteurizada, ela precisa manter refrigerada. Então, para você não reativar essa levedura, ela em temperaturas baixas ali, ela não vai trabalhar. Daí, se você tirar e deixar em temperatura ambiente, ele vai voltar à vida e vai começar a trabalhar de novo. E por isso que é tão perecível. Um barril de chopp. Eu peguei um barril de chopp, nossa, tá azedo. 10 dias depois tá azedo. A levedura começou a trabalhar ali com a reação do calor e ela gerou subprodutos que trouxe esse off-flavor e estragou a cerveja. Então, por isso que a garrafa, quando ela não pasteurizada, ela tem que manter na cadeia refrigerada. Muitas latas, hoje em dia, né? Essa aqui é não pasteurizada. Você tem que fazer todo o processo dela numa rede refrigerada. Quer dizer, o transporte dela, se você quiser vender uma cerveja em garrafa ou em lata que não é pasteurizada lá no Armazém do Malte, ela tem que chegar até o teu bar num roteiro e num caminhão especial no qual ela venha refrigerada, né? Sim. Tem muita gente que até não vende. Tipo, eu não vou vender minha cerveja porque eu não pasteurizo. Eu não vou vender para São Paulo. Porque... além do custo de se mandar numa cadeia totalmente refrigerada, não vou mandar. Daí você não sabe se o caminhão vai parar, vai ficar, sei lá, vai ficar quanto tempo, vai esquentar, vai baixar. Então você perde a qualidade, né? Então, essas cervejarias que trabalham com o chopp, que é a cerveja viva, elas têm que ter uma cadeia refrigerada muito intensa e muito funcional, porque senão ela pode realmente prejudicar. Por isso, o melhor chopp, melhor cerveja, é a mais próxima da fonte. Eu ia chegar nesse assunto. Veja, minha experiência, inclusive no Armazém do Malte, eu já tive oportunidade de pegar uma IPA que eu gosto, de uma marca que eu gosto, na garrafa que é pasteurizada, tomar
e ter ela no TEP também fresca. E assim, ficou como minha experiência. A cerveja pasteurizada, ela perde um pouco da qualidade, do gosto, do frescor e do sabor. Estou errado? Vocês que são especialistas e vocês que são fabricantes, como vocês veem a questão da pasteurização? Uma imposição, talvez, como lei, importante, porque a cerveja precisa também, né, alcançar as regras que o mercado brasileiro impõe, né? Mas perde realmente a qualidade? O que você acha? Eu não digo que perde a qualidade, mas ela transforma o produto. Não é o mesmo produto, é um outro produto. Então, o chopp e a cerveja vai ser um outro produto. O que é o processo de pasteurização? A gente coloca num túnel de pasteurização e coloca água quente. Então, esses açúcares que ainda estão residual, ele dá uma leve caramelizada. Principalmente as cervejas lupuladas, ela perde também um pouco do frescor do lúpulo, porque ela incrementa esse açúcar. É igual você fazer o pudim em casa. Você faz aquele caramelo, sabe? O que faz o caramelo do pudim? É a água e o calor. Então a gente vai expor ela a calor. Então não é, claro, deixar aquele caramelo, mas ela vai ter uma reação que vai transformar esse açúcar que está na cerveja na pasteurização. Ela vai ter uma mudança. Então não é o mesmo produto. A gente chama o mesmo produto, mas ela tem a diferença. E principalmente nas cervejas lupuladas é quem mais é afetado. As que mais sofrem nesse processo. As que mais sofrem porque o lúpulo é muito volátil, né? Então por isso que cervejas de envelhecimento, cervejas de guarda, geralmente não são IPAs. São cervejas mais maltadas, você consegue guardar por mais tempo, né? Tem uma validade maior. As cervejas maltadas, elas são uma validade menor. Porque a qualidade do lúpulo é o frescor. Então por isso que eu digo que as melhores cervejas são aquelas que estão mais perto da fábrica, né? Mas que passaram por um processo ou se não está na fábrica, tá muito próximo e daí ela não teve essa variação de calor, temperatura. Então quanto mais fresco, algumas cervejas, é claro, né? Pilsen, IPA, APA, quanto mais fresca, melhor. Quer dizer, quer tomar uma boa cerveja, está viajando numa cidade, se naquela cidade tiver a produção local, vai tomar a produção local lá, que você vai ter uma chance muito grande de encontrar e ter uma experiência boa com a cerveja, né? Com certeza. Eu sempre que viajo, uma coisa sempre procura ter conhecer um bar, alguma coisa assim que tenha a produção próxima, porque aí você consegue ver se realmente a cerveja está fresca, né? Assim, é bem mais interessante, né? Imagina uma cerveja que é feita, vamos dizer, lá em Salvador, que vai passar tanto tempo em caminhão, agitado, troca de temperatura. Não vai ter a mesma qualidade que uma que você conheceu aqui num bar da região. E assim, o que é mais legal em tudo isso é realmente o surgimento das fábricas e da cerveja local. E ainda não vamos falar das escolas, já chegamos lá, mas antes, Léo, assim, eu acho que a gente já deveria ter falado sobre essa questão aqui, que é justamente assim, aconteceu, não sei se é 10, 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, mas aconteceu uma mudança de mercado que a gente sentiu aqui no Brasil, né? Então, até então você tinha as cervejas, as grandes marcas de cerveja dominando o mercado, o público no geral sempre consumindo aquelas cervejas e brigando para discutir qual era a melhor, qual era a pior, qual dava dor de cabeça, qual era mais cara, que talvez no fundo elas eram muito parecidas e ainda não tinham descoberto a quantidade de estilos e a quantidade de sabor que você pode ter. Então, assim, o que aconteceu, Léo, com o mercado? Porque me parece que isso veio dos consumidores, né? Como que eclodiu a onda da cerveja artesanal no Brasil? Isso é legal também comentar, mas já não é uma coisa brasileira isso. Essa onda de cerveja artesanal veio nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que começou isso daí, o Brasil ricocheteou e veio parar aqui. Por que aconteceu isso? A lei nos Estados Unidos, na década de 20, a lei seca. Então, a lei seca acabou com quase todas as cervejarias que tinham, acabou com toda a produção, e aí as pessoas começaram a fazer cerveja em casa, escondido. E aí eles conseguiram experimentar coisas diferentes. Depois da evolução da lei seca,
nos Estados Unidos, nos anos 80, teve um boom de cervejeiro caseiro. Porque eles já tinham a técnica de fazer escondido, e daí, de repente, foi legalizado, aí começou. E aí eles começaram a ressurgir novos estilos antigos. Os Estados Unidos têm uma grande concentração de imigrantes, então começou a ter produzir uma cerveja estilo alemão, uma inglesa, uma belga, como caseiro. Então esse boom das cervejarias artesanais começou nos Estados Unidos como os caseiros, os homebrewers. Eles começaram a produzir cerveja em casa e tem essa liberdade de produzir coisas diferentes, cervejas diferentes. Já existia o grande mercado também lá nos Estados Unidos, é grande mesmo, é maçante, né? Aquela cerveja de mainstream, né? E aí começou essa revolução das craft nos Estados Unidos. E aí começou a ter algumas micro cervejarias por lá, tem umas até hoje que estão famosas, assim. E isso repercutiu, veio para o Brasil, mas demorou. Quando chegou no Brasil? Nos anos 80 foi nos Estados Unidos. Eu creio que, vamos dizer, a primeira artesanal bem conhecida que tem até hoje, é Colorado, é de 98. 98. A Dado Beer de Porto Alegre é 96. Também nessa época de 98 começou a ter trazer esses estilos que eram diferentes, que é fugindo da cervejinha do churrasco, né? A Pilsen, que não é Pilsen. Então começou, eu creio que Colorado é uma grande representante desse começo das cervejas artesanais no Brasil. E aí no começo dos anos 2000 foram pipocando algumas outras cervejarias. Mas, se eu não me engano, depois de 2007, 2006... 2005, eu acho que a Eisenbahn já começou a difundir um pouco mais, já tinham vários estilos. Porque antes uma cervejaria tinha um estilo e pronto. Um estilo, talvez, um claro e um escuro. E aí começaram a ter cervejarias a ter 7 estilos, 8 estilos. E aí eles foram introduzindo esse estilo de vida, né? Esse beba menos, beba melhor. E aí lá em 2006 já começou a ter mais outras cervejarias. Em 2000 e Curitiba, que eu tava lá, era 2008, começou o boom em Curitiba. 2010 eu comecei a fazer cerveja. E aí pegou no gosto, né? Pegou no gosto popular e depois de 2010 a coisa foi aumentando. 2014, 15 já foram, assim, já tinha muitas cervejarias. E 2018, 2019 teve o boom. Já teve. Se a gente buscar nos registros. Da pandemia. Buscar nos registros do mapa aí, teve quase 30% a mais assim, de cervejarias depois de 2016. Eu acho que o que atraiu o público é não só a cerveja, claro, a cerveja é muito importante, mas é o universo, né? Porque o brew pub, o bar que vende cerveja artesanal, ele já é um bar que tem uma estética diferente, ele já toca uma música diferente, ele tem um cardápio diferente, as pessoas são diferentes, né? Então, eu acho que o que foi interessante também é justamente esse universo que a cerveja artesanal descortinou e trouxe, né? Então, a cerveja do mercado, a cerveja do churrasco, tão convencional, tão quadrada enquanto rótulo, né? Como a cerveja fazia o marketing, a comunicação, as propagandas eram sempre muito parecidas, os rótulos sempre muito parecidos. De repente aparece a cerveja artesanal com rótulos diferentes, né? Com uma comunicação criativa, jovem. Então acho que isso foi um atrativo muito grande para o público, não foi? Sim, isso foi uma grande revolução mesmo, né? Revolução da cerveja artesanal, revolução do mercado. Tanto é que as grandes, elas começaram a ficar preocupadas até, né, no começo disso. Mas se a gente for ver, hoje em dia, que tem bastante cerveja artesanal, a gente não representa nem 3% do mercado. Nossa, ainda, né? Nos Estados Unidos já está, eu não sei bem ao certo os números, mas ele já representa 7%. E é mais ou menos isso que o mercado brasileiro vai conseguir chegar. Não vamos conseguir chegar para 10% da produção de cerveja artesanal. Não... E tá bom também, assim. O já mercado, é um bom mercado a ser explorado, né? Já tem um potencial de dobrar o mercado ainda, de crescer muito. E é muito nichado, né? Então, é muito local.
Então, as cervejarias hoje elas prezam muito pelo local. Por quê? Por causa dessa qualidade, do frescor, da cerveja estar próxima. Então, você não vê uma fábrica gigantesca. Às vezes, a mais legal é a fábrica pequenininha que produz ali, né? Consegue experimentar, fazer rótulos diferentes. Claro que tem cervejarias, micro cervejarias, que conseguem uma produção maior, né? Cervejas boas e conseguem ter um mercado maior. Mas esse nicho de mercado que é muito mais... Que vem, igual você falou, que tem um ambiente diferente, não é o boteco, não é a cerveja comprada no mercado, né? Então você sai de casa já com esse propósito de se divertir, de confraternizar. Então a cerveja artesanal não é só a garrafa, só o líquido. Eu acho que vem essa cultura cervejeira, ela... já veio faz tempo para ficar, né? Mas ainda tem uma grande expansão, né? E me parece que a grande indústria não tinha interesse mesmo de apresentar o novo, o diferente. E não só por culpa também da grande indústria, né? Você imagine, as pessoas já estavam acostumadas, por exemplo, a tomar a Lager, a Pilsen, e de repente a indústria... Como que a indústria vai introduzir uma APA, uma IPA, né? Uma Stout, que são cervejas mais pesadas? É difícil, né? Então não havia muito interesse da indústria fazer esse desenvolvimento. Mas depois, e você já começou a falar sobre isso, depois a indústria se preocupou e teve que aderir a esse mercado. O que aconteceu nesse sentido? Sim, esse mercado das pessoas que não querem saber de outras cervejas, isso nunca vai acabar. Então eles, as grandes marcas, estão tranquilos. Só que eles sentiram esse 3%, 1% na época, 1,5%, eles sentiram. Pô, tem uma fatia de mercado que eu não estou participando. Eu preciso pegar isso, né? Então as grandes já se incomodaram. Aí foi lá e quando teve a aquisição de algumas cervejarias. A própria Colorado, como eu citei, foi comprada pelo grupo Ambev, um grande grupo, porque eles viram que eles tinham destaque nacional, eles viram que eles eram uma cervejaria referência e resolveram, opa, eu quero a minha fatia de mercado aí também, não vou perder esse 1%, porque eles querem sempre mais, né? Querem estar sempre dominando. Então, Colorado, Vals, dessas maiores, assim que pode dizer, né? Eisenbahn, Baden-Baden. Essas cervejarias que se destacavam acabaram sendo adquiridas pelas grandes. Então virou um braço dessas. Eles ainda produzem. É muito comum ver quando eles querem lançar um produto, daí eles lançam por essas cervejarias menores, né? Porque, vamos ver se tem aceitação no mercado. Lançamento piloto. O lançamento eles lançam já para essas cervejarias menores. Porque você nunca vai ver assim, uma grande marca, vamos dizer, uma Brahma. A Brahma agora que teve essas exploradas, né? De duplo malte, né? Então, mas eles já experimentaram nas menores. Eles já viram que estava nas cervejarias menores, e eles viram que estava funcionando e resolveram colocar. Mas as outras marcas vai sempre permanecer a mesma, né? Então vai ser sempre aquela cerveja com metade de ingredientes adjuntos, que vai ficar mais barata. Isso não é também uma coisa ruim, né? Pode ser, a leveza, né? Então tem o mercado deles, né? Mas essas micro cervejarias que foram adquiridas serviu para eles experimentarem o mercado também. Vamos lançar. Será que vai dar certo? Daí eles viram, continua ainda, as grandes é o nosso foco. Então, daí eles deram uma relaxada. Então, quer dizer, o espaço de vocês já foi conquistado agora, não tem mais volta, né? E semana passada que eu estava conversando com a Lívia aqui sobre vinho, a gente comentou muito sobre o desenvolvimento do paladar. E isso acontece, deve acontecer ainda, né? Tem muitas pessoas que tomam cerveja há bastante tempo e agora estão se dando o direito a viver essa experiência, né? De tomar uma cerveja diferente. Eu sempre, quando eu estou no bar de cerveja artesanal, eu vejo alguém do lado, ou alguém que eu estou conversando, ou até um conhecido, vai no bar e pede uma Pilsen, eu sempre falo, mas olha só quanta opção. Se permita, né? Sim. Se permita experimentar. Como que você acha que acontece esse despertar para a cerveja artesanal do tomador de cerveja tradicional que começa a experimentar? Você deve presenciar isso, né? Direto. É muito comum ainda. O bebedor de Pilsen... o cabeça fechada, assim, né? Esse nunca vai deixar de existir. Mas
Tem muita gente que também eu acredito que um pouco de preconceito. Às vezes tu tomou uma cerveja ruim. Às vezes um amigo começou a fazer uma cerveja e não tava boa e levou lá pro cara experimentar. Eu falei, não, cerveja artesanal é forte, cerveja artesanal é isso. Então tem uma barreira a ser quebrada, né? Puxando um pouco pro meu lado ali, eu tenho um bar, tem 20 torneiras, né? Então o cara chega lá, olha, não entende nada, né? Começa a ler lá, não entende nada dos outros. Me veja uma Pilsen. Mas você gosta de experimentar alguma coisa? Outras comidas. Você experimenta outras comidas? Experimenta outras bebidas? Gosta. Então pegue uma blonde agora, vamos fazer uma escadinha. Porque comigo foi assim, é uma escadinha. Não adianta chegar e te dar uma cerveja como uma Strong Dark, que é uma nossa cerveja 10% de álcool, pesada, enfim. Se o cara, o bebedor de Pilsen, tomar uma dessa, às vezes ele vai ficar com esse preconceito. Pô, não vou tomar mais, sabe? Vou continuar na minha. Então vai uma escadinha. Cerveja de trigo são muito bem aceitas. Foi a minha porta de entrada. A primeira cerveja que eu senti prazer, cerveja diferente, foi a de trigo. Então eu buscava muito a de trigo. Então, para mim também, porque uma cerveja de trigo, o que ela tem? Além do malte cevado, ela tem malte de trigo. Ela vai trazer um pouco de mais corpo, só que ela não tem um amargor. Então a característica dela é um leve dulçor. A fermentação dela vai trazer notas de cravo, um pouco de banana. Então tem um leve dulçor junto com ela. Além do corpo dela, tem um leve dulçor. E não é uma coisa que foge muito de uma Pilsen. Dependendo do estilo da de trigo, não foge muito. Então é um degrau. Daí depois você pode, eu diria, sempre aconselho, de trigo. Pode ser uma de trigo belga, com adição de adjunto, de um coentro, uma casca de laranja, que ela fica mais cítrica. Uma cerveja perfeita para você tomar em dias mais quentes, ela é mais refrescante. Na escola belga mesmo, a gente tem as Pale Ale belgas, que ela é um pouco mais frutada. Hoje, um estilo brasileiro que também é bom para dias mais calorosos, a Catarina Sour, que ela não é uma cerveja tão forte de álcool também, né? Ela tem uma leve acidez, com adição da fruta, um frutado. Então, o negócio é uma escadinha. Quando você chegar lá no mundo das IPAs e das envelhecidas, daí já é um caminho sem volta. Daí já lascou. Daí você já passou, às vezes você já pulou uns degraus ali, daí pra voltar, daí é mais complicado. É difícil voltar, né? E tudo fica mais caro. Foi isso que a gente conversou com a Lívia semana passada, né? Porque a cerveja que tem mais qualidade, o insumo vai custar mais, o processo de fabricação vai ser um pouco mais trabalhoso, então o valor final do produto, consequentemente, vai ser um pouco mais alto, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão interessante para as pessoas entenderem e se permitirem, né, a passar por essa escadinha aí e tentar entender um pouco como funciona. E já que você citou aqui os estilos, então acho que agora dá para a gente conversar um pouco sobre as escolas, né, para as pessoas entenderem da onde que vem tanto estilo, como que tem tanta cerveja diferente. Então cite para nós, Léo, quais são as escolas e a diferença entre elas. Cerveja tem uma variedade, uma ampla gama de estilos. Então, desde a leve, forte, média, adição de especiarias. E da onde veio isso? Existem hoje a gente chama de escolas cervejeiras. Então, a região onde produzia-se cervejas lager é a região da Alemanha, mais conhecida. Os povos germânicos produziam muita cerveja lager, porque eles dominavam já a temperatura de fermentação baixa. E a Alemanha, a cada 100 km que você anda, tem uma cervejaria. E a cada uma dessas cervejarias, elas criaram os estilos nessa região. Isso há muito tempo atrás. Antes de existir o Brasil, já existiam cervejas vamos dizer, a Altbier é da região de Düsseldorf. Produzem lá, tem gente que produz há 300 anos a mesma cerveja. É uma região lá. Dortmund, que é 50 quilômetros, eles produzem outra cerveja, que eles não consomem a que tem... Eles são muito bairristas, né? Uhum. Então,
a escola alemã que eu tô falando, né? A escola alemã tem muito colônia, Kirch, né? Tem a Kirch, a Altbier, Dortmund. Cada região tem a sua particularidade de cerveja. Tem uma charge muito interessante que é um cavalinho assim tomando uma Altbier e urinando, mijando ali uma Kirch, para dizer a rivalidade que eles têm da região. Mais ao norte, em Berlim, eles faziam as Berliner Weiss, cervejas um pouco mais ácidas, com adição de frutas. Mais ao norte tinha as Gose. A Gose é com adição de sal e limão. Essa ainda pode ser uma rara cerveja com adição de ingredientes que pode ser chamada de cerveja, porque já existia antes da lei da pureza. Entendi. Então esse ainda é um estilo que ainda pode ser chamado de cerveja na Alemanha, usando outros ingredientes. Em Bamberg, eles faziam cerveja malte, e para conservar o malte, eles defumavam o malte. Então as cervejas Rauchbier são da região de Bamberg. Mais ao sul, na Baviera, faziam as Helles, que era uma resposta às Pilsen da República Tcheca. Então a região da Alemanha é riquíssima. Pense só nos 4 ingredientes, eles não podem usar outros ingredientes, todos seguindo a lei da pureza. É riquíssima, cada região que você vai são cervejas sensacionais. E mais tradicional, então essa é a escola mais tradicional de cerveja, a escola alemã. Escola antiga também, a belga. A Bélgica, que é do lado da Alemanha, aí eles já não tinham a lei da pureza. Na Bélgica era o samba do crioulo doido, né? Aquela coisa que vem tudo, eles abraçam diferentes etnias, muita gente veio de lugares diferentes e adicionaram, vamos dizer, coentro, laranja, especiarias como cardamomo, são muito comuns nas cervejas belgas, e a levedura também dá outras características. Então, hoje eu acho que a escola mais criativa, mais que os alemães não me escutem, né? Eu acho que a escola belga ela é uma grande escola porque permite ter essa liberdade de experimentar ingredientes diferentes. Então tem desde da Witbier, que é 4% de álcool ali, cerveja de trigo, leve, refrescante de verão, até uma Strong Dark, que pode chegar a 12% de álcool. Pode ficar envelhecendo por 3 anos em barris de madeira. A complexidade da escola belga eu acho fascinante. Também temos a escola inglesa, que também é muito tradicional, que veio desde lá do povo dos gauleses, né? Que chamavam a Old. Era os povos celtas, né? Povos celtas, eles já tinham uma bebida que era parecida com a cerveja, que era Old. E daí na Inglaterra virou a Ale, por isso o nome Ale, que vem lá do povo celta, que já fazia uma bebida fermentada, turva, que chamava de Old. E aí na Inglaterra já virou a Ale. Na Inglaterra é muito comum você não pedir give me a beer, give me a pint of ale, a good old ale. Então é muito comum chamar na Inglaterra de ale. E também a característica é a lupulagem, né? Cervejas muito lupuladas e maltadas. Cervejas escuras, muito tradicionais na escola belga, uma Brown Porter, Stout, das escocesas, We Have, Scotch Ale, cervejas um pouco que na época eram cervejas mais escuras e mais tradicionais. Depois veio as Pales, né? As Pales, que daí são cervejas mais claras, também na escola inglesa, escola super tradicional. E a outra escola é a do Novo Mundo, né? A escola americana, que daí muitas etnias, tem gente da escola alemã, da belga, da inglesa lá, e foi uma mistura. E o americano é tudo mais, né? Então, às vezes, o lúpulo tinha que ser mais fresco, tinha que ser mais estourado, mas tem cervejas extremas, né? Uma Double IPA, característica da escola americana. E também essa liberdade de experimentação. Então, a escola americana hoje tem muitos estilos, muito voltado também para os insumos. Os lúpulos americanos são lúpulos nobres, né? Então, cervejas voltadas para o estilo mais lupulado. E agora a gente está fomentando, né, uma nova escola, né, que é uma escola brasileira. Não existe uma escola brasileira. Eu ia perguntar se é uma realidade.
isso já tem já o primeiro estilo catalogado brasileiro, é a Catarina Sour, que nada mais é do que uma American Sour com adição de fruta brasileira. Hoje, o primeiro concurso que a gente vai falar depois, o Brasil Beer Cup, ele introduziu isso aí, o Brazilian Beer. Brazilian Beer com frutas, Brazilian Beer com ingredientes brasileiros, com malte brasileiro e lúpulo brasileiro, levedura brasileira. Brazilian Beer com madeira brasileira, envelhecida, uma amburana, né? Então, é uma escola que ainda não existe, não está catalogado, né? Mas é uma realidade que está acontecendo já a cerveja, uma escola brasileira com uma personalidade brasileira, na verdade. É uma base das cervejas tanto alemãs, belgas, inglesas, americanas, mas com a personalidade brasileira. Já existe em outros países também, New Zealand IPA, né? Lúpulos da Nova Zelândia já tem essa escola, né? New Zealand IPA, New Zealand APA, Austrália também já existe, Australian Pale Ale, Australian IPA. Mas é tudo com a mesma base dessas grandes 4 escolas aí, alemã, belga, inglesa e americana. E como que o Brasil é visto no cenário da cerveja mundial? Eu sei que vocês participam de concursos e a cerveja brasileira ela é apreciada lá fora, ela chega também para fora? Desperta muita curiosidade, né? Principalmente essas cervejas com a adição de ingredientes brasileiros, né? Hoje existem bastante concursos mundiais que todo concurso tem cerveja brasileira premiada. O European Beer Stars, o GABF, o Great American Beer Festival, que é um dos maiores do mundo, sempre tem cervejas brasileiras premiadas. O World Beer Awards, inclusive, que tem cerveja de Guarapuava premiada, né? Ganhou lá na etapa mundial, né? Então, é visto com muita euforia esse mercado brasileiro aí. Quando eu fui lá para a Europa naquela época lá, um cara numa loja, contei, ele falou, você trouxe cerveja? Ele falou todo animadão assim. Pô, eu queria tomar uma Colorado. Porque naquela época já a Colorado já produzia cerveja com rapadura, cerveja com mel, cerveja com banana. A Colorado tem essa personalidade de puxar brasilidade, bem brasilidade, né? Todas as cervejas dele têm algum ingrediente brasileiro. Então, desde sempre, é uma base de um estilo convencional com uma brasilidade que é uma fruta, uma especiaria, um adjunto brasileiro. E isso o mercado gringo pira. Aliás, em tudo que é do Brasil, você chega lá é diferente, né? O brasileiro é diferente, né? Então o mercado da cerveja também segue essa mesma pegada. Eu, como tenho muitos amigos que produzem cerveja, que bebem cerveja, eu não sou conservador para cerveja, sabe? Eu acho interessante as escolas importantes, mas o experimentalismo me chama a atenção. E eu acho que é o caminho para um desenvolvimento, né? A gente não pode ficar fadado, você imagina, né? Ficar fadado a fazer sempre os mesmos estilos, os estilos tradicionais, né? Porque se a gente já se abriu para esse mundo novo da cerveja artesanal, a gente quer estar sempre também experimentando coisas diferentes. E a personalidade do Brasil, a personalidade da Nova Zelândia, sei lá, de outras regiões, enriquece a produção da cerveja. Sim, a gente é um novo mundo, né? É igual a escola americana, é um novo mundo, é coisas que foge do convencional, né? Não que o convencional não seja bom, né? Isso sempre vai ter um mercado para eles, né? Mas eu gosto de falar sobre a criatividade, né? Você ter essa liberdade de ter criatividade. Você pegar um estilo tradicional e dar uma reviravolta, né? Não digo que você vai inventar uma cerveja nova, né? Porque a cerveja já está aí há 9.000 anos, mas você vai trazer uma personalidade, a tua personalidade, né? Vai trazer vai enriquecer, né? Eu acho. Eu acho que o termo personalidade, ele define muito bem o que a gente encontra nos ambientes de cerveja artesanal, já falamos sobre isso, né? Então, você vai numa cervejaria diferente, a estética é diferente. Se você vai tomar uma Pale Ale, né, ou qualquer um dos estilos, né, cada cervejaria é o mesmo estilo, mas a cerveja vai ser diferente, a maneira de se fazer a cerveja, né? Eu acho que isso que é interessante, isso que torna
essa prática ou esse gosto de cerveja tão interessante para quem gosta de viajar, né? Tá numa cidade diferente, opa, deixa eu ir lá ver como que é essa cervejaria, se é boa, se é ruim, como que é aquele estilo que eu gosto produzido aqui, né? Então a cerveja abriu essas portas também, né? Pro turismo e pra experimentação. E as micro cervejarias têm essa liberdade, né? De produzir, não vou fazer só... Tem gente que faz muito bem, né? Produz só cerveja alemã. Minha cervejaria só produz cerveja alemã. Mas ainda assim consegue ter uma variedade. Você vai num bar lá que só produz cerveja alemã, tem 15 estilos diferentes. Então, a micro cervejaria tem essa liberdade de produzir. Não vou fazer só o Pilsen. Vou fazer... No nosso caso, a gente produz cerveja da escola inglesa, da escola belga, da escola alemã e da escola americana. E da escola brasileira também, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa liberdade de produzir para deixar que o consumidor escolha. Não vou direcionar ele. Eu tenho lá 20 torneiras. Uma cerveja você vai gostar. Se você gosta de uma cerveja, uma cerveja fora da Pilsen vai te agradar. Até muitos bares têm, inclusive a gente tem uma opção chama de flight, né? Que é o voo, né? Você experimentar a régua de degustação. Para você tomar um pouquinho e experimentar mesmo, né? Não tenha medo. Você vai num lugar, experimente todas as cervejas. Nem que seja só uma dose. Experimente coisas diferentes, né? Eu sempre incentivo muito, né? Os caras perguntam, mas qual que é a melhor cerveja? Eu falei, é a próxima. É a próxima. Eu dou sempre em busca de uma outra cerveja, alguma coisa que vai me agradar. Eu tenho fases, assim. Às vezes eu gosto de tomar um estilo específico. Mas se pergunta pra mim qual que é a melhor cerveja, eu falo, é a próxima. Porque eu gosto de ser surpreendido, de ter uma opção de... hoje eu quero tomar uma cerveja diferente. Então, falar que a melhor cerveja é a próxima, eu acho perfeito. Muito legal, perfeito. Até porque, né, Léo, você pode ter uma experiência boa com uma cerveja e depois você buscar a mesma cerveja no mesmo rótulo e não ser a mesma experiência que se teve, né? Não ser tão agradável quanto foi da primeira vez. Eu sei que as microcervejarias buscam uma padronização, mas nem sempre uma receita fica exatamente como ficou a anterior, né? Você não sabe como ela está armazenada, há quanto tempo aquela cerveja está ali, né? Então, passa um tempo, pode ser que ela, né, vai perdendo a qualidade. Então, realmente, eu acho que também isso é o que torna a experiência interessante. Eu acho isso legal ainda. Né? A microcervejaria, você pode... eu vou experimentar um outro lúpulo. Eu tenho a minha APA aqui com Armarillo. Vou fazer uma APA com Citra, vou fazer com Equinox, vou experimentar um outro lúpulo. Eu posso fazer a mesma base, mas... Bom, os clientes gostam. Então agora experimenta essa aqui também. Eu tenho essa aí, mas essa liberdade da microcervejaria de querer estar sempre melhorando também. Você pode ter uma variação de um lote para o outro. Aconteceu alguma coisa no processo ali, ficou 20 minutos a mais, ou um dia, sei lá. Essa variação de um lote para o outro é comum numa microcervejaria. Mas o que não pode é perder a qualidade. Sim. Qualidade não perdendo. Essa variação eu acho muito interessante. Assim. Não, ficar por isso que a gente não quer dizer ficar pior. Por isso que a gente coloca o lote tal. Falei, o lote 150 ficou melhor que o 149. Mas talvez o 151 vai ficar tem alguma coisinha que vai ficar legal. Não, interessante também, né? A natureza também não entrega um insumo sempre padronizado, né? A natureza que às vezes decide, né, a qualidade daquilo que está chegando. As grandes marcas têm essa vantagem de estar sempre no mesmo padrão porque eles investem muito em tecnologia. Porque eles querem que... E o consumidor deles não quer essa variação. Eles querem sempre a mesma, né? Então, esse investimento em tecnologia das grandes marcas é muito admirável também, né? Mas com a gente de micro cervejaria, eu acho mágico assim se poder variar um pouco também. É uma alquimia que acontece ali praticamente. Léo, a gente já está aí com 1 hora de conversa e eu quero até convidar você, se você está curtindo esse papo, chegou até aqui, a gente já vai falar sobre as cervejarias de Guarapuava. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, né? É só isso que a gente pede, né? Produzir um conteúdo. O Léo, como publicitário, também produz aí conteúdos em vídeo, sabe que dá trabalho fazer isso aqui, meu povo. Então, deixa aí, né, a sua curtida, segue o canal. Léo, vamos falar agora das cervejarias de Guarapuava, né? Que eu vi elas nascerem.
Você participou ativamente ali. Eu sei que existe uma relação bem interessante, né, entre as cervejarias e isso fortalece muito o grupo e fortalece a cerveja propriamente de Guarapuava, né? Então comenta um pouco assim, como que você enxerga esse desenvolvimento das cervejas de Guarapuava. Olha só, Guarapuava, a gente tem 9 cervejarias ativas, né? Acho que no momento são 9, né? Então tem a Rank Beer, tem a Jordana, tem a Água do Monge, a Irmandade, Golden Beer, Heindel, Overbeer, Donald Beer e Suábia. Muitas delas são brew pub, tem espaço para tomar cerveja. Outras delas fazem cervejas e oferecem nos outros pubs. Mas o fato é que em Guarapuava nós temos 9 micro cervejarias. Fale um pouco desse mercado tão interessante. Para mim, falar de cerveja de Guarapuava, cervejarias de Guarapuava, é um grande orgulho, porque quando eu cheguei aqui era tudo mato. Quando eu cheguei, Você foi um dos primeiros a produzir cerveja em panela aqui em Guarapuava, não foi? Eu creio que caseiro, eu acho que em Curitiba, que eu comecei a produzir, não lembro de ninguém aqui em Guarapuava ainda produzindo. Talvez lá na colônia tinha gente já produzindo, mas acho que tinha o Ronald. O Ronald eu lembro que eu acho que é o primeiro cervejeiro caseiro de Guarapuava, é o Ronald Apt. Ó, cervejaria mais antiga de Guarapuava, que vai fazer 20 anos, vai comemorar com um evento, é a Donald Beer do Harry e da Márcia, né? E o Harry e a Márcia são, pra Rank Beer, são fundamentais. Que quando eu comecei, não tinha lugar para comprar. Aqui em Guarapuava não se comprava insumo. Então eu voltei de Curitiba, montei minha cervejaria artesanal nos fundos da casa da minha mãe. Tinha um quartinho lá, ampliei, fiz um brew stand, fiz um fermentador, fermentava em galão de água. E aonde que eu comprava isso? Na Donald Beer. Cheguei lá e o Harry, nossa, abriu as portas, assim, não, o que você quer? Eu já quero que moer. Então, o Harry e a Márcia são pessoas, assim, sensacionais. Fazem parte dessa história da cervejaria de Guarapuava. Então, a Rank Beer tem a época de caseiro. Eu devo muito a Donald Beer. Então, que era a primeira cervejaria já industrializada, né? Que começou a fazer cerveja e vender cerveja antes desta onda de cerveja artesanal. Sim. E antes da cerveja ser valorizada como é hoje, né? Até eu estava conversando com o Harry um tempo atrás e perguntando para ele como que era produzir cerveja. Ele falou, não, era difícil. Né? Era difícil, porque a gente produzia sem a existência dessa onda, né, que leva as pessoas agora a estarem mais abertas para experimentar. Então ele desbravou em um período muito mais difícil, né? A região ali de Entre Rios já tem essa cultura, né, dos alemães, né, dessa escola de cervejeiros, né? Muita gente gosta de cerveja. Então o trunfo dele foi abrir a primeira cervejaria num ambiente já alemão ali, né? Então ele já era cooperado da agrária e tal, então foi muito legal o começo da Donald Beer. Mas também foi difícil, né, para você começar a introduzir novos produtos quando o pessoal pensava só naquelas pilsen de massa, né? Sim. E aí, e você ia lá bater na porta dele eu ia lá, um dia aprender um pouquinho. Um dia eu cheguei, e falei, Harry, posso acompanhar a produção? Nossa, fui lá, fiquei um dia inteiro lá, eu tava saindo, falei, não, vem almoçar comigo aqui, botou ele com o seu Hans, com o pai, com o avô. Falei, não, você é meu convidado. Então, o Harry e a Márcia são pessoas sensacionais que fazem parte do começo da Rank Beer e da história de cervejas. Enfim, daí depois de um tempo, eu produzindo cerveja em casa, eu abri o bar, o Armazém do Malte, ainda não tinha. Aí logo, não tinha outra cervejaria, ainda tinha só a dona. Logo depois do Armazém do Malte veio a Jordana, isso eu ainda estava como caseiro. Jordana é 2015, acho que é 2015. E aí eu decidi... Detalhe, no Armazém do Malte não se comprava Rank Beer ainda, não se tomava Rank Beer, né? Você trazia cervejas de outras cidades. Sim. A ideia de abrir, voltando um pouco para agora, puxando meu peixe, o Armazém do Malte, eu tive a ideia de abrir, foi numa conversa de bar, assim, até então era um amigo meu, que era o Leandro Xingu, que virou meu sócio. Ele falou, você não pensa em abrir uma cervejaria aí, um bar de cerveja? Queria abrir uma franquia de cerveja. Eu falei, cara, mas por que franquia, né? Eu conheço todo mundo no mercado cervejeiro lá de Curitiba. Vamos abrir um bar próprio e compra cerveja e vende.
O intuito do Armazém do Malte foi porque eu não encontrava cerveja para mim. Uhum. Então, eu imaginava que se eu tinha essa necessidade de encontrar cervejas, que outras pessoas em Guarapuava também... Eu falei, não pode, que só eu gosto de tomar cerveja diferente, né? E aí foi iniciada essa jornada do Armazém do Malte. Em 2014, a gente chegou a ter 380 rótulos diferentes no Brasil, no mundo inteiro. Eu me lembro... E nessa época ainda não tinha nenhuma cervejaria na cidade, além da Donald Beer. A cerveja do rótulo, de garrafa, ela era bem mais forte do que é hoje, né? E a cerveja no tap era menos opções. Eu me lembro que quando vocês começaram, acho que tinha 2 ou 3 torneiras, né? Eu acompanhei todo esse crescimento. A brincadeira entre os amigos era assim, é bar ou é loja? Porque eu falava que era loja. Não, pega a cerveja e leva para casa. Mas ainda já tinha um balcãozinho para quem quisesse ficar. E a coisa foi evoluindo. Então, cheguei a ter 380 garrafas e tinha 2 torneiras de chopp. Só isso. Tinha um Biluzitos para os mais antigos, ali ainda sente saudade do Biluzitos. Não tinha cozinha, não tinha nada. Era só para degustar ou pegar a cerveja e levar para casa. Presentes também, né? Isso sempre foi o nosso conceito. E aí começou a ter. Daí a Jordana abriu, daí eu comecei já a pegar o chopp Jordana. Aí em 2016 que eu resolvi investir na Rank Beer, que era somente um hobby. E aí hoje com o Thomas, que é meu sócio, a gente entrou e resolveu, então vamos abrir então A ideia da Rank Beer era ser só um brew pub, era produzir para vender no Armazém do Malte. E começou assim pequeno. E daí em 2018 saiu o registro, final de 2017 saiu o registro do mapa. Então até então nós éramos 3 cervejarias. E aí essa galera que hoje tem cervejarias, começou já fazendo as panelas, tal, assim. Já eram meus clientes, alguns já eram até amigos. E daí eles começaram alguns foram ciganos, né? Lá da Henk. Alguns foram ciganos em outros lugares e viram que era um mercado em potencial e resolveram expandir. E aí, então, em 2018, pré-pandemia, ali 2018, todas essas cervejarias já estavam consolidadas. E o mercado de cerveja do Guarapuava virou essa variedade que tem hoje. Cada um com a sua característica, cada um com cervejas excelentes, premiações nacionais, internacionais. O que eu gosto muito da união entre as cervejarias e Guarapuava são os eventos. Os eventos é a coisa mais gostosa disso. Às vezes você não vê um cara faz tempo, assim, né? Aí chega, monta estandes, e o cara vê, nossa, você tá com uma cerveja diferente. Eu falo, não, aqui pode vir. Então essa troca de experiências com as cervejarias é muito interessante, muito enriquecedor mesmo. Os festivais que hoje tem em Guarapuava são festivais que eu não vejo em grandes capitais, às vezes, sabe? De número de cervejarias para o tamanho da cidade de Guarapuava, parece que Guarapuava está bem servida, né? Tem cidade maior que tem menos cervejaria e menos importância, né, do que Guarapuava. Eu vejo no caso de Ponta Grossa. Ponta Grossa acho que não tem tanta cervejaria assim, que é uma cidade já um pouco maior, né? E ainda a gente chegou a ter alguns ciganos, né, que trabalhou, Metamorfoses, Rosé, ainda algumas outras pessoas que trabalhavam só como ciganos. Essas que você citou aí são as que tem fábrica mesmo, né? E você falou do festival, né? Até o último festas e festivais, até o último Fecim. Cada vez que cada ano os festivais vão trazendo mais variedades de cerveja de Guarapuava. Se não me engano, em número de estilos diferentes, de cervejas diferentes tinha mais de 70, né? E estilos acho que tinha mais de 40. Então você imaginar que hoje aqui em Guarapuava todas as cervejarias produzem pelo menos 50 cervejas diferentes e você tem acesso como uma experiência, é muito interessante, né? Não, isso eu digo pela gente, por Rank Beer, a gente já tem registrado mais de 40 e quase 50 receitas registradas. Toda cerveja que você faz, estilos, tem que registrar no Ministério da Agricultura. A gente já tem mais de 50 registros. Tem cerveja que a gente não produz mais, que é sazonal e tal, assim, tem essa rotação. Mas se somar, o que cada um tem, é uma variedade aí. Você pode passar um bom tempo sem repetir cerveja aí, só tomando cerveja boa em Guarapuava. É isso que eu falo e sempre convido o pessoal que mora em Guarapuava para irem conhecer as cervejarias. Cada cervejaria tem o seu portfólio, cada cervejaria tem uma personalidade, é uma experiência diferente, é um cardápio diferente, né? No Armazém do Malte, da Henk Beer,
normalmente eu tô lá, você tem mais de 10 estilos só da Henk Beer lá plugados, né? É isso aí, a gente tenta trabalhar com pelo menos 10 da Henk Beer e a gente sempre chama convidados, né? Sempre tem alguma cerveja de outra cervejaria da cidade, a gente sempre leva lá porque todas as cervejarias são boas. Então, e aí tem estilos de cerveja que a gente não produz, né? Então sempre tem no Armazém do Malte pelo menos 10. Hoje eu acho que a gente fez, até no dia da independência cervejaria, a gente colocou 20. 20 torneiras nossas. Só da Henk Beer. Porque é para celebrar a nossa independência cervejeira, né? Então tinha 20 opções. Então hoje você chega lá tem 20 opções. Mas sempre tem convidados, né? Ou cervejarias de fora, alguns amigos de fora, ou daqui da cidade mesmo. Mas essa variedade de cervejas em Guarapuava, muitas pessoas vêm de fora, assim, fica impressionado, porque não tem, né? Em outros lugares, assim, né? Eu sou frequentador do Armazém do Malte praticamente todas as sextas-feiras, às vezes no sábado também, e eu gosto de sentar no balcão, e é bem na frente do balcão que tá lá a placa com todos os estilos. É muito comum eu ver uma pessoa que nitidamente você percebe que é de fora, a primeira coisa que ela chega, ela olha e vê, nossa, a quantidade, e já puxa o celular e tira uma foto, né? Então as pessoas realmente as de fora ficam espantadas com a cerveja de Guarapuava, a quantidade, com a nossa produção. E com a estrutura dos bares também, né? Que está muito bem montada, né? Sim, hoje quase todas as cervejarias têm um bar já, né? Acho que creio que a Heimdall e a Golden, que não tem bar ainda, mas eles vendem em vários pontos. Overbeer também Overbeer, né? E o resto, a Água do Monte também não tem lugar próprio, mas vende em vários lugares, né? Inclusive no Armazém do Malte tem sempre Água do Monte também. Mas cada um tem a sua personalidade, né? O Metzger agora recentemente abriu o bar dele, a Irmandade tem um pub sensacional. A Jordana, o espaço da Jordana é maravilhoso. A Donald Beer, aquela vibe de cultura alemã ali é muito bom. Ezequiel, meu amigo, quando eu citei o nome das cervejarias de Guarapuava, eu não citei a Metzger Beer. Peço desculpa aqui, então são 10 cervejarias aqui em Guarapuava, né? Então, realmente, e eu veja, Léo, eu participo ativamente desse grupo de cerveja artesanal, porque a minha empresa de marketing e comunicação sempre está atendendo uma cerveja ou outra, me envolvo também nesses eventos, e realmente eu percebo que existe uma união verdadeira entre essas cervejarias. Claro, diferenças à parte, relacionamentos à parte, mas no que interessa, que é produzir boa cerveja, fazer evento junto e fazer Guarapuava ser destaque, eu acho que realmente fica claro que existe uma união, né? A concorrente não é inimigo, né? É um mercado ou outro assim, né? Mas não quer dizer que você ser concorrente é um adversário, é um inimigo. Então eu vejo muito essa união de cervejarias e cervejeiros, troca de experiências. Faltou um malte para mim, se não tem, empresta um malte. Isso acontece direto. Troca, intercâmbio. Você fez tal receita, como é que você fez essa receita? O cara vai lá e abre e fala. Não tem essa coisa de ser meio mesquinho por ser concorrente. Então tem muito essa parceria mesmo de todos querem levar o nome da cerveja de Guarapuava, tanto em concursos, tanto em levar para pessoas que vêm de fora essa união das cervejarias. Eu vejo em todo mundo, assim. Todo mundo sente orgulho um do outro, assim, quando ganha uma medalha. Cara, quando tem concursos que tá lá, assim, de repente, saiu medalha para outra cervejaria, a gente celebra e comemora como se fosse a mesma. Como se fosse a nossa, assim. Porque uma premiação para uma cerveja nossa, né? Da nossa cidade, do nosso grupo de amigos, né? Isso é muito interessante. E já pegando essa carona, e eu fiz o convite do Léo para ele vir participar aqui do podcast, dentro do contexto, né, de premiação de mais um concurso grande, acho que o maior concurso da América Latina, em que não só a Henk Beer, mas outras cervejarias de Guarapuava foram premiadas. Só antes da gente falar especificamente disso,
Fale das outras experiências anteriores, porque parece que a gente vai falar agora sobre esses prêmios da cervejaria de Guarapuava como se Guarapuava estivesse ganhando prêmio só agora. Já faz tempo que Guarapuava está ganhando prêmio, não faz? Cara, eu não sei nem dizer quantas medalhas Guarapuava já tem, porque todas as cervejarias têm, já tá há muito tempo já não tem concurso nacional que não tenha a cervejaria de Guarapuava já sendo reconhecida. Então, hoje a gente tem basicamente 2 grandes concursos no Brasil, né, que é o Brasil Beer Cup e o concurso brasileiro de cerveja de Blumenau, em Florianópolis e em Blumenau. Agora tem outros concursos menores, mas esses são os maiores. E creio que desde 2016 ou 17 não tem nenhum ano que não tem cerveja do Guarapuava sendo premiada. Inclusive a primeira, que a gente não comentou muito também, que tem o bar, que é muito legal, é a Suábia. A Suábia eu acho que foi a primeira cerveja de Guarapuava premiada. Do Alex. Com a Kirch, cerveja excelente, foi uma das primeiras cervejas de Guarapuava premiada num concurso brasileiro, nacional. E de lá para cá, todo concurso é enxurrada de medalha. Blumenau é um grande, ainda é o maior em amostras, né? Então, Blumenau esse ano foram mais 4.000 amostras de cerveja, premiadas em 220 estilos, acho, uma coisa assim. Guarapuava, todos os anos tem pelo menos 3, 4 medalhas vindo para cá. Ano passado, eu sei, o do Brasil Beer Cup foram 15 medalhas para Guarapuava, esse ano a gente trouxe 17. Nossa, que loucura. Então, falando especificamente, Léo, do Brasil Beer Cup, que aconteceu esse final de semana. E você também esteve lá como jurado, não foi? Esse ano eu fui trabalhar como staff. Staff eu queria conhecer como que é os bastidores. Como a gente manda bastante cerveja para concurso, eu não tinha noção de como funcionava esse bastidor, né? Então eu me inscrevi como voluntário para trabalhar no staff. Eu ajudei muito na questão da logística, serviço. Então eu conheci um pouco dos bastidores. Mas também fui convidado, fui para a mesa, fui julgar também algumas amostras e pude ver a grandeza que é um concurso desse. Falando em números, foram mais de 2.500 amostras de cervejas premiadas em 220 categorias. Teve 200 medalhas de ouro, 180 de prata, 190 de bronze. Então foi 500 e poucas medalhadas, mas de mais de 2.500 amostras, né? Então o concurso funciona como? Eu tenho as minhas cervejas lá. O concurso é muito legal para ter uma avaliação, um feedback. Vão ser profissionais gabaritados do Brasil, do mundo inteiro, que vão avaliar a tua cerveja e você vai pegar um feedback depois para dizer como que tá. Se ela foi premiada, beleza, você vai lá e ganha com a medalha. Mas se você mandar uma cerveja e eles te deram uma avaliação dizendo você precisa corrigir tal coisa, e você vai lá e no próximo lote você corrige, isso já é um motivo de você participar de um evento desse. Então você paga a inscrição e envia as amostras. O feedback dos jurados é muito importante. Quando vem a medalha, então, é muito mais satisfatório. Mas o feedback, esse ano no Brasil Beer Cup, estava o Gordon Strong. O Gordon Strong foi o cara que fez o guia de estilos BJCP, que hoje a gente usa para avaliar as cervejas. Então ele estava lá, um americano que escreveu, catalogou os estilos de cerveja, ele estava lá julgando. Pessoa acessível, sensacional. Tinha jurado do Chile, Estados Unidos, Alemanha. Vem jurados do mundo inteiro para julgar as cervejas brasileiras. Alguns vêm de voluntário, porque eles querem conhecer a cerveja e querem conhecer o Brasil, é claro. Então o concurso ele é muito interessante por isso. Então fica uma semana julgando e daí tem a festa de premiação. A festa de premiação é tenso, né? Você fica lá esperando a cerveja que você escreveu, no estilo que você escreveu, e quando sai a medalha... Quando sai o nome. Esse ano a gente teve a grata satisfação de levar 6 medalhas, né? Então, foram 6 para a Rank Beer, 5 para a Irmandade, me parece, me corrija se eu estou errado, 5 para a Água do Monge. Água do Monge, e a Jordana também levou... E a Jordana uma medalha de ouro, né? Uma medalha de ouro também. Pô, que legal, cara. Mas hoje... Na somatória, a gente tem 15 medalhas, né? Levamos 6 agora, mas já tinha de outros concursos. A gente tem até uma medalha na nossa Strong Dark, que é um concurso sul-americano,
Então, um concurso internacional. E hoje a gente acumulou 15 medalhas. Mas todas as cervejarias também já tem também a sua... Tirando a Água do Monge, que já está bem distante de nós, aí a pesada passou de 40 medalhas. Esses caras estão voando que dá um orgulho também. Que legal. E, Léo, fale um pouco das cervejas que foram destaque neste falando também uma coisa interessante que é o do Brasil Beer Cup eles premiam... É assim, você ganha uma medalha de ouro, vale 10 pontos. A medalha de prata vale 8 pontos e a medalha de bronze 6 pontos, se não me engano é isso. A somatória dessas medalhas vai dizer quem vai ser o melhor cervejaria do Brasil. Então, esse ano, os grandes amigos da Catedral lá de Maringá ganharam 20 medalhas. Então, esses sempre estão ganhando bastante coisa, eles já são 6 anos seguidos a melhor cervejaria do Brasil. Eu estava conversando com os meninos lá, que são amigos, eles têm 115 medalhas. Então, os caras, esse vai ser meio difícil de alcançar. Os caras papam tudo que tem aí. Eles já ganharam 3 vezes seguida Blumenau, Florianópolis também estão ganhando. Então, você ganha a premiação, ganha a pontuação e o Brasil Beer Cup faz um ranking. Esse ano foram 300 e poucas cervejarias. Eles fazem um ranking das 50 melhores, as 50 mais bem pontuadas. E esse ano a gente ficou de novo. Ano passado já tinha ficado entre os top 50. E esse ano também a Água do Monge e a Irmandade também entraram. Então, de 50 melhores cervejas do Brasil, tem 3 de Guarapuava. 3 que estão aqui em Guarapuava. Que loucura. E esse é o certificado que vocês recebem lá. Provavelmente vai ser enquadrado. Esse tá fresquinho ainda. A gente não conseguiu ainda nem botar no quadro, mas vai lá para a parede. Quem chegar no Armazém do Malte, lá no caixa, já vai estar... logo vai estar na parede aí os certificados mostrando... atestando a qualidade da cerveja, né? Tá, vamos lá. Daí o que o público quer saber? As cervejarias de Guarapuava estão ganhando prêmios, estão se destacando... A Henk Beer está se destacando, ganhou 6 medalhas. Eu encontro essas cervejas para beber nas cervejarias? Todas as 6 medalhas que a gente ganhou são fixas no Armazém do Malte. Você pode ir lá e tem elas sempre. Então foram 3 medalhas de ouro. Da Rauch Beer, que é uma defumada. A Dry Stout, que tem até a garrafinha aqui, ela. Esqueci a outra. A Witbier também, sempre que era uma parceria até com o professor Osmar, que a gente fez uma receita dele. Hoje é a nossa Witbier também tá lá, fixa no armazém. A Tropical Sour, que é uma Brazilian Beer com frutas, que é, como a gente falou, é um estilo novo. E a George, que é a Blonde, que é a nossa cerveja também. Então, todas as 6 medalhistas estão engatadas no Armazém do Malte fixas. E a Strong Dark, que essa aqui a gente já tem 4 medalhas, essa também já não dá para tirar mais do TEP. O interessante que a gente faz as cervejas que a gente produz são cervejas que a gente gosta de tomar. Então, as cervejas que a gente manda para o concurso são cervejas que existem. Tem muitas cervejarias que fazem para ganhar concurso, alguma coisa assim, e você não encontra. É uma proposta comercial, é uma ideia deles, tudo bem. A gente não. Todas as cervejas que a gente mandou, todas que têm medalhas, a gente comercializa no dia a dia, no armazém. Hoje a gente tem 9 cervejas da Henk premiadas. E todas estão engatadas hoje lá no armazém. Quer dizer, você consegue ter a experiência das cervejas premiadas hoje no bar. Que no fim das contas eu acho que isso que é interessante, né? Tudo bem, você quer participar do concurso, quer ganhar medalha, quer pleitear, né? Mas lá no fundo vocês fazem cerveja para agradar o público, que são os clientes de vocês. Então, de pouco adianta vocês fazerem uma cerveja, ganharem no concurso, mas ela não está disponível ali para as pessoas poderem, né, degustar. E a grande vantagem num concurso, quem passa lá no armazém vê lá as medalhinhas do lado da descrição delas, né? A pergunta é, mas vocês ganham alguma coisa? Sim, a gente ganha o conhecimento, ganha a medalha para poder explorar comercialmente essa cerveja. Então, você chega lá, uma pessoa de fora, ela vai optar, que a pessoa que entende já sobre concurso, ela vai optar por ir primeiro nessas cervejas que já estão com medalha lá, né? Então, a exploração comercial de uma cerveja medalhada, reconhecida,
é a grande vantagem dos concursos, né? Espero que esse destaque consiga realmente chamar a atenção de mais pessoas, né? Para que possam, né, consumir a cerveja aqui da nossa cidade, que é uma cerveja tão boa. Eu já tô desde o início, viu, gente? Gastando meu dinheirinho ali, o Léo sabe. Cliente né? fiel aí. Mas é com prazer, porque a gente sabe do esforço das cervejarias aqui de Guarapuava. Eu vi todas elas nascerem. Eu conheço todo mundo, todos os donos dessa cervejaria eu conheço, me dou bem. Sei que realmente essa união existe entre as cervejarias e isso é bem perceptível quando existem grandes eventos aqui em Guarapuava, né, como o FECIM e entre outros eventos, todos os eventos, né, eu acho que isso que é legal, né, todos os eventos, mesmo que eles não estejam diretamente relacionados com cerveja, você encontra lá as cervejarias de Guarapuava. Então eu acho que isso é muito interessante. Desde os encontros da Gabir, né, Vitor? Que eram encontros da... A gente tinha um grupo de cervejeiros que era de Entre Rios, que era a Gabir. A gente já fazia festivais por conta, assim, né? Iniciativa própria, sempre levando gente e agregando e tentando. Quando você vai num festival em Guarapuava, a vontade dos cervejeiros de estar lá, de mostrar as cervejas, de mostrar os produtos, é difícil você encontrar em algum lugar, assim, porque a gente que tá lá mesmo. Nos festivais a gente tá lá servindo. Você pode ir lá, eu vou te servir uma cerveja. Você vai lá, o Ricardo na Irmandade serve a cerveja. A gente tá lá. E a gente tem um prazer de servir. E você pedir uma indicação. Que cerveja? Claro, eu vou explicar todas as cervejas que eu tenho. Mesmo que no final você fala, então me vê uma Pilsen. Mas eu explico todas. Às vezes dá né? Mas a gente tem esse prazer mesmo de mostrar as cervejas e explicar. Bom, é um filho, né, cara? Eu não tinha pensado por esse lado mesmo, né? Você imagina, ó, lá no mercado, quando você compra a Brahma, a Kaiser, você nunca vai ter a chance de conversar com o mestre cervejeiro, com o cervejeiro que produziu aquilo, né? E aqui em Guarapuava, fatalmente, nos brewpubs, nos bares, você sempre vai encontrar ali, né, o cervejeiro e também nos eventos, né? Então para ali, bate papo. Todo mundo aqui é acessível, né? E vamos aproveitar a cerveja da nossa cidade, beba local, se permita experimentar cervejas, gostos diferentes. É muito interessante. O universo da cerveja artesanal também abraça a gastronomia, abraça a música. Eu que estou envolvido também com música aqui, então é a chance de você encontrar pessoas fazendo música ao vivo, né? Bandas fazendo música ao vivo. Então todo esse universo é muito interessante, muito rico e eu gosto muito de estar sempre participando e deixo o meu dinheiro ali com orgulho, até porque também trabalho indiretamente com a cerveja artesanal aqui em Guarapuava. Então, eu acho que também fazendo um convite a todos que conseguiram que estão aqui acompanhando a gente, seguir as cervejarias, né? Seguir as suas redes sociais, consumir o local, né? Consumir as cervejas locais. Todo mundo, se você for conversar, eu quero visitar a fábrica, posso? Com certeza, se você conversar, todo mundo vai estar lá na Henk. Hoje o responsável pela fábrica é o Thomas, então se a gente marcar e conversar, ele vai com certeza explicar processos, explicar coisas e conseguir marcar um tempo de conhecer as cervejarias. Cada um tem a sua personalidade, então acho muito, muito justo e muito legal conhecer as cervejarias. Hoje a gente tem um passeio muito legal, que é o Beer Veg, que você consegue marcar com seus amigos, com um grupo de pessoas e conhecer as cervejarias. Vai lá e troca ideia, fala direto com o cervejeiro, conhece o espaço, conhece um pouco da história. Eu acho que isso é uma grande vantagem da cidade de Guarapuava que em algumas cidades você não encontra. Não encontra mesmo. Perfeito, Léo. Parabéns, cara, pelo teu trabalho, né, na Henk Beer, no Armazém do Malte. Parabéns pelos resultados que vocês têm alcançado ali. Parabéns pela estrutura do bar de vocês. Parabéns também nós, como músicos aqui em Guarapuava, por estarem apostando nas bandas de Guarapuava, porque, olha só, lá no Armazém do Malte sempre tem música ao vivo, né? Então isso é bacana. É aquela questão, né, de você oferecer uma experiência e tudo se engloba ali. Também quero deixar aqui os meus parabéns a todos os cervejeiros e todas as cervejarias aqui de Guarapuava, né, que fizeram com que essa cena ganhasse o destaque que ganhou, né, e
mais uma vez aí incentivar você que está assistindo a ir conhecer as cervejarias de Guarapuava, que tenho certeza que em qualquer uma delas que você for, você vai gostar muito da experiência. Léo, obrigado, cara, pela presença. Eu que agradeço, nem viu passar o tempo. Eu acho que cerveja é um bate-papo que me agrada tanto. Eu vou falando, e às vezes eu perco a noção do tempo, mas é uma coisa muito gostosa, né? Porque, como eu disse no começo lá, a cerveja salvou o mundo várias vezes, né? Então, essa roda de conversa com cerveja, daqui a pouco vamos abrir uma, então, para... eu vou comentar que a gente não abriu enquanto tá conversando, mas assim que encerrar aqui esse episódio, a gente vai abrir, vai tomar, vai degustar com certeza. E a cerveja é uma bebida muito democrática, né? Então tem cerveja para todos os gostos, todos os estilos, cores, aromas, sabores. Então, se dê a chance de experimentar, tome uma cerveja diferente. Hoje, vamos brindar, brinde com uma cerveja diferente, experimente uma cerveja diferente, não precisa ser direto, mas você vai num bar lá, hoje tem uma cerveja diferente ali, eu vou experimentar. Sim. Você dê essa chance de conhecer esse mundo maravilhoso das cervejas artesanais. Perfeito. Você, muito obrigado pela sua audiência, mais uma vez se inscreva no canal, ative o sininho, para a gente continuar produzindo esse conteúdo aí, hein, pessoal? Canal novo, tarefa árdua, mas estamos aqui firmes. E é isso aí. Até a próxima. Até mais.